Olá pessoal, eu sou o Bispo Zion, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa e durante essa semana eu quero compartilhar com você uma palavrinha, um texto que com certeza vai falar ao seu coração. E Lucas capítulo 8, do versículo 23 em diante diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e lhes obedece? Então nós vemos nesse texto aqui justamente o momento onde os discípulos e Jesus estavam em um barco e aquele barco de repente começa a estar no meio de uma grande tempestade e Jesus estava dormindo no barco. Então seus discípulos desesperados falaram: mestre, o senhor está dormindo e nós estamos aqui no meio dessa tempestade. E Jesus levanta e ele repreende a tempestade se acalma. O que nós tiramos dessa lição? Justamente a reação do nosso coração diante das crises, diante das adversidades, diante das tempestades. A nossa vida não é diferente. A nossa vida, em muitos momentos, nós vamos nos deparar com tempestades da vida. Elas podem ser tempestades fortes e avassaladoras, mas de repente rápidas, né? Ou seja, situações que vêm do nada sobre a nossa vida, crises, problemas, lutas, ou às vezes aquelas tempestades que não são tão fortes, mas são contínuas, que demoram durante um longo tempo. E a nossa vida é assim também, às vezes situações que vêm que não são tão, de repente, crises tão grandes, mas que de repente elas demoram a passar. E eu não sei qual é a crise da sua vida. De repente um problema que surgiu do nada e você ficou com o teu coração angustiado, né? Uma preocupação que veio ali sobre você, ou de repente uma situação que que parecia não tão forte, não parecia tão ameaçadora, mas passou o tempo, passou os dias e ela não vai embora, ela não se resolve e o teu coração começa a ficar ansioso. Qual a lição que eu deixo para você? Em toda e qualquer tempestade, Jesus está nela. E naquela ali, Jesus estava dormindo porque ele estava querendo dizer que quando você aprende a descansar, a confiar, você passa a ter autoridade sobre a tempestade. Ele nos fala em Mateus 28:20 que sempre estaria conosco. Ou seja, independente de qual seja a luta, a dificuldade, qual seja a tempestade que esteja sobre a sua vida, se você crê que Jesus está com você e se você realmente confiar que a presença dele está com você, ele vai ter autoridade sobre a tempestade, as lutas vão passar, as crises vão se resolver e você vai ser vitorioso em todas elas. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 diz isso, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, em toda e qualquer circunstância, Jesus sempre está conosco. E se nós rendemos o nosso coração a Ele, Ele vai nos dar autoridade, Ele vai nos dar fé para triunfar sobre a tempestade. Essa é a mensagem dessa semana que eu deixo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!